Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa do Nassim Nicholas Taleb, que é a de arriscar a própria pele. É um conceito que basicamente nos ajuda a enxergar as simetrias e, mais importante ainda, as assimetrias ocultas que estão por toda a parte no nosso dia a dia, desde uma decisão financeira até princípios éticos. Pode até parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas acredite, para a gente entender a fundo essa lógica de arriscar a própria pele, o ponto de partida é um mito antigo. Um mito que, por incrível que pareça, tem tudo a ver com o nosso mundo moderno. Então bora lá, vamos mergulhar nessa história. Vamos começar então com a história de Anteu. Ela é a grande metáfora que guia o livro inteiro. É bom prestar atenção porque ela mostra direitinho o que acontece quando o poder se desconecta da realidade. E isso é, bem, perigoso. Bom, na mitologia grega, Anteu era uma figura, formidável. Ele era tipo guardião de suas terras e desafiava todo mundo que passava por lá para uma luta até a morte. E o detalhe, ele sempre vencia. O poder dele parecia absoluto, sabe? Totalmente invencível. E aqui tá o segredo dele. A força não vinha exatamente dele mesmo, mas da conexão que ele tinha com a mãe, com a terra. Enquanto os pés dele estivessem tocando o chão, ele era simplesmente imbatível. Era uma força que vinha do contato direto com o mundo real. O que a gente vê aqui ilustra perfeitamente como a vulnerabilidade dele era simples, na verdade. O contraste é gritante. No chão, ele é a pura força. Mas no ar, quando separado da fonte de poder, ele não era nada. A desconexão era a ruína dele. E quem sacou isso foi Hércules. Ele não tentou ganhar de Anteu na força bruta. Não, ele foi mais esperto. Ele atacou a conexão. Ao levantar Anteu, ele o separou da realidade, do chão. E só aí, só então, ele conseguiu vencer. Isso nos leva direto para a questão central. Quem são os anti-réus de hoje? Sabe, quem são aquelas pessoas que tomam decisões gigantescas, mas que foram erguidas do chão, completamente isoladas das consequências do que fazem? O Taleb define arriscar a própria pele exatamente assim. Não é só sobre ganhar, é, principalmente, sobre a possibilidade de perder. É ter um risco de verdade no resultado. É esse retorno, que às vezes é doloroso, que encena e mantém as coisas honestas. Os gregos antigos tinham uma expressão perfeita para isso, patemata matemata, que significa algo como o aprendizado vem através da dor. E esse quadro, ele deixa essa simetria escancarada. Vamos pensar um pouco. Os banqueiros lá da crise de 2008, eles embolsaram bônus multimilionários enquanto tudo parecia ir bem. Mas e quando a casa caiu? Quem pagou a conta? Fomos nós, os contribuintes. A mesma lógica vale, por exemplo, para um político que defende uma guerra, mas os filhos dele não vão para o campo de batalha. Essa é a desconexão de Anteu acontecendo bem na nossa frente, no mundo de hoje. Agora, um outro ponto fascinante. Pode parecer um desvio do assunto, mas Taleb argumenta que essa falta de pele em jogo permite que uns mecanismos ocultos funcionem na sociedade. E um dos mais surpreendentes é a tal da regra da minoria, que mostra que, na verdade, não é a maioria que manda. O ponto-chave é o seguinte: a pessoa mais inflexível numa situação acaba ditando as regras. Por quê? Porque a pessoa que é flexível pode aceitar a opção da inflexível, mas o contrário nunca acontece. É uma via de mão única. Olha só como isso se desenrola. Começa com uma única pessoa. Aí, para evitar o trabalho de fazer duas comidas diferentes, a família inteira se adapta. Depois, para agradar essa família, o anfitrião do churrasco também se adapta. E no fim, o mercado, para simplificar o próprio estoque, muda tudo. A preferência de uma minoria teimosa vira norma para todo mundo. É um processo de renormalização que vai acontecendo em cascata. Então, como é que a gente pode julgar o que é robusto, o que realmente funciona, num mundo tão complexo? Bom, o Taleb nos dá outra ferramenta bem poderosa, o efeito Lindy. A ideia é até que simples. O tempo é o melhor filtro de qualidade que existe. Para coisas que não estragam, tipo ideias ou tecnologias, o futuro que se espera para elas é proporcional ao passado que elas já tiveram. Por exemplo, um livro como Dom Quixote, que já sobreviveu por 400 anos, tem muito mais chance de continuar sendo lido daqui a outros 400 anos do que um best-seller que foi lançado no ano passado. A sobrevivência ao tempo é a prova final de que algo é robusto. E essa citação, ela captura a essência do efeito Lindy de um jeito bem poético. Existe uma sabedoria naquelas coisas que resistiram ao teste do tempo, que, de certa forma, arriscaram a sua pele contra a história e sobreviveram. Certo, agora vamos amarrar tudo isso. Arriscar a própria pele não é só uma regra para finanças ou para avaliar ideias. No fundo, é a base da ética, da honra e, em última análise, da própria sobrevivência.
As regras éticas mais antigas e mais universais, se pararmos para pensar, são todas baseadas em simetria. Elas exigem que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente compartilhe a mesma exposição. E, veja bem, não estamos falando de socialismo ou igualdade de resultados, nada disso. A questão aqui é sobre igualdade de exposição ao risco. E essa pirâmide invertida mostra a lógica final de tudo. Para o Taleb, ser racional de verdade não tem a ver com o que se pensa, mas sim com agir de forma a garantir a sobrevivência em todas as escalas. A sua, da sua família, da sua comunidade, até o ecossistema inteiro. E é aqui que coragem e prudência viram a mesma coisa. É preciso coragem para arriscar a própria pele e proteger o todo, e ao mesmo tempo prudência para nunca arriscar a ruína do sistema inteiro. E com isso, a gente encerra essa análise. A pergunta final fica no ar. Uma vez que se começa a enxergar o mundo com essa lente, a lente da simetria e do risco compartilhado, fica impossível não ver as assimetrias por toda parte. Onde será que elas estão causando os maiores problemas hoje em dia? Talvez a resposta para essa pergunta seja o primeiro passo para a gente se reconectar com o chão.